Olá, bom dia a todos. Feliz Natal a todos. Seguinte, eu vou fazer vídeo. Eu gosto de fazer vídeo no domingo de manhã, sabe? Porque a parte da tarde do domingo é tão preguiçoso, sabe? É tão preguiçoso, eu não gosto. Mas eu gosto de fazer vídeo domingo de manhã, já percebi isso, sabe? Eu gosto. Então tá aí. Domingo de manhã, hoje é dia 27 de dezembro do ano de 2020. Eu tenho certeza que você já viveu muitas situações diversificadas. Como profissional, no seu trabalho, na sua vida de casado. Vamos supor assim, você se mete no seu setor religioso, eu tenho certeza que você já viveu muitas coisas. Ou seja, você viveu mais de 2, 3 coisas em lugares diferentes. Eu sei dessas coisas num único mesmo lugar. Você não foge. Há uma força que não vai deixar você sem atuar e sentir isso, para que de certa forma você deguste alguma coisa, que a própria coisa que vai te jogar isso inconscientemente vai controlar a tua consciência. É controle. Entenda uma coisa, o ser humano não está acostumado com isso. É controle absoluto. O homem é dotado de falso poder. Existe uma força que o governa. Tá? O homem não gosta disso, é dotado de um falso poder e nós temos o mundo que nós temos aí. É catastrófico mesmo, é um apocalipse. É uma destruição da onde tem que ser destruído sem tirar uma fagulha de pó fora. Sem derrubar um barranco das coisas que Deus ama. Derruba em forma de moral, de estrutura psíquica, não derruba barrancos, não mata ninguém, entendeu? Mata de outro jeito. Eu engreno nos assuntos que não tem nada a ver, aí eu me perco. Todas as coisas. Então assim, você já viveu várias situações, aposto. Você já viveu. Então, você está vivendo várias coisas em TD. Todas essas coisas que você viveu em TD, tipo, às vezes na tua profissão, tipo, às vezes um dia numa viagem, são manifestações de uma outra coisa possível em você. Tipo, essa força ela não ia deixar você só com uma coisa. E outra coisa aqui na minha história, nós vamos entender, só que isso é difícil de o homem engolir, porque para o homem a consciência está em primeiro lugar. E a consciência está em segundo lugar. Mas você vai ver que de vez em quando eu esboço uma junção das duas. E aí é onde entra o MT. É uma coisa que eu sei. Mas eu vou te explicar, vou te falar mais uma coisinha. Talvez eu cante para você, tá? Mas eu vou esperar ficar mais tarde para mim não ter que ir com os vizinhos aqui. Daí eu faço mais à vontade. Imagine o relógio. Eu não tenho nenhum aqui, mas imagine o relógio. Você sabe o que é relógio, né? Então, ele está num tabuleiro. E nesse tabuleiro tem um motor dentro dessa engrenagem móvel. Mas existe a estampa do relógio, assim, o formato redondo dele com os númerozinhos gravados. E as setas ficam se mexendo. Então, essa estrutura é fixo e imóvel. É um MT em TD, entendeu? O carro é um aparato fixo e móvel. Ele tem ferramentas ou artifícios fixos, duro e moles. É um MT em TD, entendeu? Eu sei do MT, onde as coisas são duras e mole ao mesmo tempo, onde o pneu pode ser de aço e a carenagem de borracha, entendeu? Não dá. Foi a estrutura formada humana é para que isso que eu falo não se atue humanamente. Entendeu? Só que isso é bom e ruim. E esse bom e ruim eu explico sempre o porquê que é bom e ruim. Porque ao mesmo tempo você ganha a lógica. Você segura, neste momento,
Calma, esse vídeo está ficando super top. Mas eu tenho que calmar, senão eu vou esquecer. Você não tinha nem lógica e nem ilógica. Eu organizo de um jeito em que você conquista a lógica e conquista a ilógica nos lugares dela e em MT. Mas essa conquista de lógica e ilógica, você não vai ficar com o pau desse tamanho. Você não vai aumentar a sua riqueza. Aí nós pegamos um versículo. Vem cá, versículo. Não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. O homem não junta tesouro no céu. O homem quer juntar tesouros na terra. Ele mente porque as duas coisas vão existir, ele precisa usufruir isso porque nem é ele, está instituído. A verdade e a mentira coabitam, coexistem no manuseio, porque senão as coisas não existiriam. E o homem precisa juntar dinheiros na terra em prática e mentir para vender e impor um sistema verbal de bom moço. Não junteis mais tesouros. Aí eu te pergunto, como que você junta tesouro no céu se você só trabalha para acumular 30, 40, 50 casas? Quanto mais apartamentos você... Entendeu? Meu querido, nasce de novo. É um restart, nós estamos zerando o sistema, é um reboot. Esquece Haja Luz e Big Bang. Quando eu pegar as duas coisas, nós falamos. Isso ali é uma mentira. Haja Luz e Big Bang é uma mentira. Nós estamos restartando o sistema, estamos recomeçando. É um novo tempo, um novo sistema, que aonde haja luz e coisas são colocadas em cache e uma coisa no meio dela fica trabalhando isso. E nós vamos ver que é mentira. E vocês consomem as duas são mentira, diante de agora que eu falo. E eu valido uma se eu quiser. Eu valido haja luz ou a ciência, ou Big Bang. Porque é o seguinte, não, é só existir uma coisa. Por que consumir as duas? Tá. Nisso tem o relógio que eu falei. Então você vai ter um tabuleiro fixo e uma coisa se movimenta por sobre ele. Eu sei que parece um pouco bobo, mas é que o universo é sensível assim. Você só foi controlado para subestimar essas coisas, entendeu? Então esse ponteiro se movimenta. Nisso você está vendo uma ferramenta MT. O violão é uma ferramenta MT. Dá uma olhada. Fixo, mole, rígido, flexível. O espaço-tempo de Newton, quando ele teorizou, era rígido. Veio Einstein, 200 anos depois, flexível. Só está em TD, entendeu? Só está vendo o manuseio. O espaço-tempo é flexível e móvel, mas não está no cacife do homem. O homem fica com uma parte e quando fica com as duas ele separa. Assim foi com a Terra o centro do universo, não? O geocentrismo, o heliocentrismo, entendeu? Tudo isso. Por quê? Porque o homem ficou com o dom de medir e de perceber, e isso é uma mentira. Porque na realidade a origem de tudo é você não ter lado. Não existe em cima e embaixo. Não existe profundo e raso, entendeu? Essas são coisas que ficaram com o homem, limitando tudo o que há. Então nós temos uma parcela do mundo quântico ao contrário, ou seja, nós somos os caras que delimitamos as coisas achando que somos grandes. Tá, mas vamos voltar para o relógio e para o violão. Eu não quero sair daquela linha que eu estava indo para outra já. Por que nós mudamos o presidente? Já falei sobre isso, mas vou repetir. E não mudamos e não extinguimos a política. Porque é uma expressão de uma instituição. Está instituído a política e a religião desse jeito. Eu falo de mexer, mas não é para mexer, porque ninguém vai mexer, porque não é o homem. Entendeu? Tá? Aí outra coisa. Política é uma palavra. Mal é uma palavra, um verbo. Palavra. Existe. Não tem mais como desfazer. O mal existe. O problema é os falso bem. Por outra coisa que é sábia. Que parte do que nós podemos presenciar hoje, que qualquer ser de bom senso pode analisar que tem algo errado, né? Mas o homem, ele é submisso, nem dá para insistir nisso. O homem obedece, entendeu?
Preste atenção, meu querido, não tem um gatilho que puxe uma arma se o Satanás não está lá. Puxe. Aí você vai dizer assim, mas você fala da consciência... Não, quando eu quero eu saio fora dessas duas coisas e condeno as duas. Quando eu quero eu entro num lugar e começo a falar da outra e controlo essa. E essa fica verdadeira, está comigo, entendeu? Eu posso ir para o verdadeiro e fazê-lo mentiroso. Eu posso ir para o mentiroso e fazê-lo verdadeiro. É só isso. Isso é o que eu faço na minha teoria. Daqui a pouquinho eu encosto aqui no Big Bang e fico descendo pau no Haja Luz. Daqui a pouquinho eu encosto no Haja Luz e desço pau no Big Bang. Daqui a pouquinho eu largo as duas coisas lá e começo a colocar em cache. E dou valor para uma, tiro de outra, tiro do outro, bota numa, tiro outra, desvalido as duas, valido as duas. Porque todas essas coisas eu estou incluído. E a minha percepção me dá esses dois caminhos e a gente vê crentes católicos, direita e esquerda. Basicamente, antes havia o fluxo que vinha assim. Da diferença para a igualdade. Era invertido, da diferença para a igualdade. Agora é como se o fluxo viesse por trás e vai da igualdade para a diferença. Da igualdade para a diferença. É tipo um zíper. Depende do caminho que ela tomar. Só que são dois caminhos. E os dois eram controlados. Da igualdade para a diferença e da diferença para a igualdade. Os dois eram controlados. Os dois são controlados. Os dois não são mais controlados. Porque quando você não é. Entendeu? Política é uma palavra. Então não vai ser extinta. Existe. Quando eu falei dessa política, eu queria dar continuidade, daí vamos ver se eu vou lembrar agora. Essa política e essa religião, ela existe. Deixa eu ver se eu consigo lembrar a continuidade do assunto, que agora eu cheguei onde eu queria, mas tinha uma coisinha que eu tinha lembrado que eu queria narrar e eu acho que eu esqueci. Era muito interessante, cara, eu esqueci, eu sabia que eu ia chegar aqui. A política é uma palavra, ela não vai ser extinta. Isso é o verbo que instituiu, entendeu? O problema é que dá para fazer política boa e ruim. Acho que é isso que eu queria continuar. Dá para fazer bandido bom e ruim. E aí nós temos o Velozes e Furiosos para você ver. Por quê? Porque as duas coisas são más. E aí entra um lugar onde o homem não vai. Porque eu estou dizendo que tanto o Big Bang como o Haja Luz são duas coisas más. Entendeu? É tipo um restart. Por isso que você vê corrupto. Vamos supor assim. Um pai de família é ladrão, mas tem uma família que ele ama e quer zelar. É o amor e o ódio ao mesmo lugar. A bandidagem, o certo e o errado atuando em TD naquela pessoa. Entendeu? Por quê? Porque o fato de existir... eu lembrei. Eu preciso falar já. Na minha história é mais ou menos assim, é irônica. Porque o diabo pensou em tudo. Você descobre qual que é a palavra. Ai meu Deus, eu lembrei mas eu não lembrei do exemplo bem claro, bem prático que você ia entender. Você descobre duas coisas ao mesmo tempo na minha história. Você descobre, por exemplo, que a inconsciência governa a consciência. Quando você descobre isso, você junto tá a possibilidade da outra governar essa. Entendeu? Nisso... Calma, eu vou conseguir organizar aqui muita coisa, eu quero me expressar e não consigo. Nisso vem a lógica e a ilógica junto. Entendeu? Porque quando você descobre que você coloca as coisas no lugar... Ai meu Deus, como é que foi? Cara, eu sabia que ia ser um pensamento rápido que passou por mim. Eu estava escovando o dente.
Tava escovando o dente quando pensei e falei, vou fazer o vídeo, não deu tempo, esqueci. Mas vamos lá, eu vou organizar assim, ó. Na minha teoria você descobre duas coisas. Por exemplo, que a diferença é algo natural. Por isso que o mundo vive uma falsa igualdade, uma energia que impera, que nos governa, de que somos iguais, civilidade, somos bons moços e tal. Você vê, tá aí na nossa situação. Eu quero me estender e ir para frente para mim não esquecer. Quando você descobre que a diferença é original, vem junto a possibilidade de falsificá-la. É isso que eu quero dizer. É mais ou menos isso. Então, porque você descobre a dualidade. Nisso, a diferença, você descobriu que ela é original e logo você descobre que a prática humana da igualdade é falsa. Você vai falar, puxa vida, que legal. Só que nessa descoberta da diferença original, você descobre que a mesma pode ser falsa. Aí é onde entra a constituição humana. E você fala, isso são igual, isso é igual. Você viu que houve uma confusão, porque houve uma tentativa de te ludibriar. A dualidade tentou agir. A dualidade tentou agir aqui, misturando as coisas, que é o que acontece no ser humano. Aí você vem para a realidade, eu corro e pego, isso é igual? Aí vem a lógica, porque você ia agir, ia estar tudo, você ia ser ludibriado com lógica, com ilógica, com diferença, com igualdade, com pequeno, com grande. E nisso eu fujo para a realidade e falo, isso é igual? Você não consegue dizer que não é. Porque isso ia ficar igual ali. Eu fujo para cá e garanto a realidade como uma função. Porque lá ia acontecer diferente, porque, que nem eu disse, quando você descobre a diferença original, ela pode ser falsa. Porque tem duas coisas lá. Nisso, a nossa convivência pode passar a ser verdadeira. Por causa da igualdade, Deus faz as coisas iguais e dá direito igual. O problema é que dar direito igual para as coisas acaba atuando contra Deus. É por isso que tem que saber sobre a diferença e a igualdade, e existem os lugares. E aí é onde a Terra entra como uma peça preciosa na situação. A existência humana entra com uma preciosidade muito grande. Porque Deus é soberano, e Ele sabe de todas as coisas, e eu expressei mais ou menos um pouquinho aqui o que acontece. Porque igualmente a Deus existe um diabo, poderoso tanto quanto. Porque Deus tem uma característica de igualar tudo. Então não existe superior ou inferior. É uma coisa que esse negócio de maior e menor já é humano. Deus é tudo igual. E isso se torna o mal igual. E o mal igual ao bem. E o bem igual ao mal. Mas acontece aqui. E aqui na Terra. Por que a maioria é mal? Aí entra outra situação. Você viu que eu misturei tudo, de repente eu separo e venho para a Terra. Por que na Terra então não é igual? Porque é um outro processo evolutivo da história. Aí entra outra história. É como se assim, ó. É como se Deus se misturasse ao homem. E o homem não se mistura em Deus. É como se Deus viesse ao homem, mas o homem é incapaz de ir a Deus. Mas isso pode inverter. Porque em tudo há duas coisas. Esse é o grande poder da unidade. Saber da dualidade. E por incrível que pareça, essa unidade só é possível com o homem. Em carne e osso. Porque no universo todo, toda a existência, até o que não existe, partiu de duas coisas. E você viu que lá em Gênesis já está Gênesis 1:3. Já tirando 2 da jogada. Por quê? Porque nós viemos 2 para 1. Nós viemos da existência não de uma unidade para uma dualidade. Nós somos frutos de duas coisas. Para que nós tivéssemos de presente a unidade. Aí é onde entra um pouco de Newton. Entendeu? Dizendo que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Acontece que é um processo enganoso. Mas ao mesmo tempo, sim, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E isso é a minha fraqueza e a minha derrota. E o meu poder.
a partir do momento em que eu entendo o que é um corpo, e você desvincula a palavra, e um corpo passa a ser esse palito, ou um corpo passa a ser uma partícula. Não é um corpo, eu. E daí você entende isso, né? Nisso, então, entra todas as coisas. Por isso que eu já lembro de Newton, já lembro de Einstein, já lembro dos aliens, já entra. Ao mesmo tempo que se valida, desvalida. E lá estou eu com o nariz congestionado, né? Geralmente isso acontece de manhã. Já limpei umas 15 vezes antes de vir pro vídeo. E é uma característica da manhã. Eu começo a ficar com o nariz congestionado. Então tá aí. Um belo vídeo. Esse vídeo vai pro YouTube. Com essas explicações técnicas, né? E daí mais a gente vai entendendo mais pra frente, né? Aí existe então a questão há um sistema. Nisso você tem um giro e um fixo. Mas existe um lugar onde gira e é fixo ao mesmo tempo. E isso não é constatável, porque você vai... É um processo, é um mecanismo humano. Se você disser que isso aqui é redondo, você descobriu que isso é fé. Eu mesmo falei. Mas agora eu digo que você está burlando a lógica. Porque a fé é ilógica. Então você viu que das coisas separadas eu fiz uma só? Mas eu venho e falo, você não pode negar. Aí é outro momento. Você não pode negar que isso é quadrado ou retangular. E se você fizer isso, você fere a lógica. Daí nisso parece que eu estou me contradizendo, mas eu só estou alertando todas as coisas no mesmo lugar. Redondo, quadrado, fé, não fé, lógica e ilógica, sempre estando no mesmo lugar. E esse é o julgamento do homem. Esse é o julgamento do homem, o MT, o presente dele. Você pode fazer o bem e o mal no mesmo lugar, escolha. Você pode... O que a política faz? Qual que é a função da política, de um político? Faça a função. Caso contrário, não é comigo que você vai se acertar, já está resolvido. É simples assim, você decide. O que um bandido faz? Mata, rouba. É bonito ou é feio? Roubar e matar. Você pega alguém, pendura numa estaca e destripa ele. O que você acha? Eu estou falando da lógica, entendeu? Mas você disse que o diabo me possui. Ué, você não quer lutar contra o diabo e apenas não matar? Agora, porque eu disse que o diabo te possui, você acha que você está livre da culpa? Você não sabe... agora eu vou pegar a consciência e vou colocá-la em uma situação ruim. Você não sabe o que é matar e não matar? Ao mesmo tempo que o homem é controlado e ludibriado pelo diabo, ele pode largar de ser. É a própria pessoa, não é o pastor vai curar o fiel. É a própria pessoa pode tomar as decisões dela. E você vai fazer o seguinte, o que é bonito? Um beijo ou um tapa na cara? Vai vir um cara aqui que não gosta de mim, do que eu falei. Você acha que ele está fazendo o quê? Ele não respeita a minha opinião? Vai ser jogado contra ele. Ué, você não respeita a minha opinião, senhor? Jesus é uma bosta e você não respeita a minha opinião? Que tá bravo por quê? É a minha opinião, não me respeita? Respeite. Porque a língua dele está sendo enfiada no rabo dele. Não adianta vir discutir. Eu tenho minha opinião. Eu posso viver de acordo. Eu não preciso falar bem de Jesus. Mas meu pai é outra história, minha mãe é outra história, eu me viro com eles. Então o homem é enxerido, entendeu? Aí vai vir alguém aqui me processar. Processar alguém é bom? Você foi injuriado. Aí eu não vou levar à frente porque entra outro processo demoníaco. Né? As coisas que eu falo no Facebook, uma instituição médica pode vir me processar. Não vai ser a instituição, vai ser o diabo. Eu falei dos evangélicos, eles pegam lá o grupinho deles e movem uma ação contra mim. É Satanás.
vai mover ação contra mim, o sistema do mundo permite, eu vou sofrer as consequências, porque eu estou falando mal deles. Mas é Satanás. O sistema mundo, o direito do homem na terra está legislado, feito por Satanás. Você pode pegar e usar. Mas aí se eu for injustiçado, Satanás. Você tem um falso sistema onde o teu direito é torto e o torto é mais torto ainda. Você não tem direito e o bandido pode estuprar e te matar, e você vê isso. Daqui a pouquinho você vê isso nos direitos humanos. Vindo defender bandido e você injustiçado, engolindo o desgosto na sua vida. Então o que eu estou falando está falado. E sonso é sonso. E gente lúcida é gente lúcida. O bom é bom e o mal é mal. E cada um faça as suas coisas. Política é para quê? É para roubar? Qual que é a essência da política? Gerir, administrar. Facção criminosa é o quê? Facção criminosa é a igreja? Crime organizado é o quê? É a política? Para mim, crime organizado era uma coisa, então se crime organizado é a política, houve uma junção demoníaca lá. Tá explicado.